O I2X Talks foi um evento online que foi criado. Eu não sei se esse evento existia presencial, porque a gente não faz todos os eventos da Intacta. A gente sempre entra com a cereja do bolo. Quando é um evento convencional, a Trendix contrata uma equipe que vai fazer para eles. E naquele caso especificamente, a gente estava na época da pandemia. E então precisava ser uma live. Diferente de um evento presencial, onde você cria alguma coisa, eles queriam fazer algo diferente que impactasse as pessoas, porque era público grande, era para toda a equipe da Bayer, no caso, que cuidava daquele assunto. Então, o desafio de inovar numa live. Porque a live é aquilo, né? Vai lá, faz o jogo de todo câmera. Todo mundo fazendo na época da pandemia. Todo mundo. Então, quer dizer, o que você tem de novo que você pode colocar? Nos convidaram para a gente fazer alguma coisa diferente. E aí a gente sugeriu, olha, para ser diferente, eu acho que a melhor coisa é uma realidade aumentada. Não que seja uma grande inovação, porque uma emissora como a Globo, por exemplo, ela tem lá, para quem já viu o cenário do Fantástico, sabe que aquilo ali, aquela inserção do 3D junto com 2D, mas aquilo numa live convencional não existia. Então, eles chamaram a gente fez uma implementação. E a ideia era aqui trazer o campo para dentro da live. Então, eles estavam dentro do estúdio de TV e, em determinado momento, eles queriam ter um silo ali, ter a vegetação, como se o apresentador estivesse lá. E, em um dado momento, o apresentador aparecia como se ele estivesse dentro de um silo mesmo. Até a voz dele, como se estivesse num silo vazio. E, no final, ele sai do silo, sobe no palco. Depois das plantas daninhas terem sido todas destruídas por um efeito de animação, onde as plantas daninhas eram destruídas, porque, na verdade, o produto deles ela é resistente aos herbicidas e a planta daninha morre e o produto deles não. Então, era para mostrar ali, fazer uma brincadeira ali. E eles tinham um mapa também, que eles precisavam que colocasse esse mapa como se estivesse flutuando no palco, né? Então, foi um trabalho praticamente digital, de 3D, e usando a realidade aumentada para compor o cenário real com um cenário virtual. E eles curtiram bastante, porque foi uma surpresa para quem estava assistindo, né? Que de repente o cenário virou um silo, né? Entrou um silo dentro do cenário dos caras e ele sai de dentro do silo. Você quebra o padrão, né? Você tem um padrão de live e você faz uma coisa diferente, quebrando ali o padrão e surpreendendo quem está assistindo. Exatamente, que desperta a atenção da pessoa para um negócio diferente, né? Olha que legal, os caras colocaram um silo, como é que, né? De repente apareceu um silo, né? E ele começa a falar, depois corta para ele, daqui a pouco o silo já não está mais lá. E aí, se você não tem uma coisa diferente acontecendo, se você não tem um dinamismo ali, não coloca uma coisa nova, a pessoa perde a atenção daquilo e vai olhar outra coisa, ainda mais uma live. Então, se tem uma coisa diferente numa live acontecendo, uma coisa que não é esperado, a pessoa para ali esperando a próxima acontecer e aí ela começa a prestar atenção e tá o tempo todo olhando. É até por isso que você tem, por exemplo, troca de câmera dentro de um jornal, por exemplo. Faz do cara fechado, faz aberto, corta para uma imagem, volta para o cara. Porque se ficasse o cara falando, contando uma notícia o tempo todo, a pessoa não tem paciência de ficar assistindo, né? Então, nesse caso, a gente fez alguns plus. Lá tinha grua, tinha tudo, né? Para dar esse dinamismo. E a gente colocou esse plus a mais para fazer um negócio legal para eles, né? O cenário você pode fazer ele numa ferramenta de game e colocar toda a ação do game, você coloca num celular na mão dele, num sensor, alguma coisa. Então, de repente, ele pode chegar numa mesa, apertar aqui, essa mesa ser alguma coisa. Aqui tem uma mesa normal, mas ali tem uma coisa digital cobrindo aquilo, e que quando eu colocar a mão na mesa, num sensor, alguma coisa, eu mudar completamente o cenário ou fazer alguma ação. Eu posso ter uma bola aqui, quando eu passar a mão por um sensor, essa bola, que seria uma bola digital, ela vai girar para lá. Ou de repente tem um marcador, né, que você arrasta para um lado para o outro. Isso acontece na TV, na Globo, né, naquela mesa do esporte, é uma interação em tempo real. Pode ser. O cara põe um disquinho com marcador. Em casa, você vê o jogador andando, fazendo as coisas, mas ali, na verdade, é um disquinho com um marcador só. E que posiciona o cara onde o cara quiser. É uma mesa interativa que você vai posicionando as coisas ali dentro. Para quem está em casa, vê em cima dessa marcação, o jogador ele arrasta e interage com o conteúdo. Nessa live do 2X, o apresentador ele estava no estúdio de painéis de LED. Tinha palco, tinha todo Aquele cenário todo painel de LED é real, né? Então até por isso que não dá para você saber o que de fato é real ou o que não é, porque o cenário era real,
e depois entra o silo, que não é real. Que não é real, mas a gente usou o LED para compor o cenário também. Então tem hora que tem uma animação no LED que interage com a animação do cenário. Isso que é legal. No momento que as plantas daninhas vão sendo destruídas, elas começam aqui na realidade aumentada e terminam lá no fundo do painel de LED. Então, quem está olhando vê uma coisa só. Né? Então dá um efeito muito legal, né? Porque é a forma como você usar a criatividade também, junto com o conhecimento, para você trazer um diferencial. Né? Um exemplo de hoje, que às vezes pode se confundir um pouco, o Mandalorian, por exemplo. O Mandalorian foi um filme inteiro feito usando painel de LED de fundo, com um cenário onde você faz um tracking da câmera em tempo real com o cenário. Então, quando eu movo a câmera aqui, eu movo a mesma câmera no game. E o fundo que eu tenho é um fundo de game que se move junto com a câmera. Então, quando eu dou um zoom e vou chegando a câmera perto da pessoa, o fundo ele interage junto. E a grande vantagem é que o painel de LED ele já serve como a própria luz e natural, porque se eu tenho um céu em cima, ele vai ficar azul. Se eu tenho o sol atrás, vai ficar laranja. Quer dizer, é muito melhor do que qualquer outra coisa.